Assembleia de Deus, ela adotou a ideia de pastor-presidente, que preside um campo, né? Pastor que preside 5, 6, 10 cidades. No meu caso, só presido essa cidade. E aí nós separamos os presbíteros, e esses presbíteros, eles podem dirigir igrejas, podem fazer batismo, podem fazer casamento. Ou seja, o presbítero ele tem toda a condição de exercer um ministério, de atender uma igreja, de administrar uma igreja, de atender um ponto de culto a uma subcongregação, ou até uma congregação grande como presbítero. Esse é o ministério do presbítero. O presbítero, ele unge, na falta do pastor, ele ministra a ceia, na falta do pastor, ele faz casamento, na falta do pastor, ele faz batismo. O presbítero faz tudo que o pastor faz na falta do pastor. Se tem um pastor, então ele vai trabalhar do lado desse pastor, ajudando este pastor. E a sua esposa, ela não é uma presbítera, mas é a esposa do presbítero, né? E a igreja fica olhando que ela é a esposa do presbítero. Então a esposa do presbítero, ela também tem que portar e se comportar para honrar o ministério do presbítero. Imagine a esposa do presbítero que faz com que o presbítero passe vergonha, né? Ah, olha a irmã lá como ela está vestida, é a esposa do presbítero fulano de tal, né? Então ela também tem que ter certos cuidados, porque ela é esposa do presbítero. E esse presbítero é o que às vezes ministra a ceia, é o que às vezes faz o batismo. Então a esposa do presbítero, ela não é presbítero, mas ela tem a responsabilidade de comportamento, senso de ocasião, de como se vestir, como ela posta uma foto no Facebook, né? Hoje nós vivemos na rede social, então tem que ter muito cuidado com o que posta na rede social. E aí nós temos o ministério do diácono. O que o diácono faz? O diácono é aquele pau para toda a obra, né? O diácono, ele não precisa ser um bom pregador, um bom ensinador, mas é aquele que está atento a todas as coisas, né? Ele está atento a trazer essa água que provavelmente foi trazida pelo obreiro. Ó, a água está gelada. Alguém teve o cuidado de trazer essa água, né? Ó, alguém teve o cuidado de trazer essa água aqui. Isso acaba sendo um trabalho do ministério diaconal. Precisou levar uma cesta básica para um irmão, socorrer um irmão. É o ministério diaconal da igreja que deve ser responsável por isso. Porque a Bíblia diz assim, que os apóstolos falam assim, nós vamos ficar na oração e na palavra. E os diáconos foram instituídos para resolver esse problema social. Estava uma briga tremenda na igreja, porque na hora de distribuir a cesta básica, a comida, as viúvas dos maridos gregos não estavam recebendo, porque a igreja era preconceituosa e dava preferência para os judeus, e acabavam com preconceito com a família grega. E aí, por causa disso, foi instituído 7 diáconos para que eles cuidassem da mesa, cuidassem da parte assim, da necessidade da igreja. A partir daí, os diáconos têm o papel de cuidar da mesa. Quem é que arruma a ceia do Senhor? Os diáconos. Eu cheguei aqui, os irmãos estavam desmontando a mesa, até que tinha um presbítero aqui ajudando, né? Mas essa função é uma função do ministério diaconal. Desmontar a mesa. Acabou o culto, no outro dia, desmontar a mesa, guardar a mesa da ceia. Os diáconos que montam a ceia, é função diaconal montar a ceia. Preparar a ceia, desmontar toda a parte de estrutura. Depois vai fechar essa igreja, vai desligar o ar-condicionado, vai fechar tudo isso aqui. Isso é a parte diaconal da igreja, né? Arrumar essas cortinas, olhar estacionamento, a parte diaconal. Nós temos aqui o operador irmão Valmir, que está aí na filmagem. Ele é o que faz essa parte aí de abrir igreja, fechar igreja, e ele até reside aqui, ó. Ele mora aqui numa suíte que tem aqui da igreja, e ele mora aqui fazendo esse serviço diaconal da igreja. Então, a parte aí de abrir igreja, fechar igreja, o Valmiro faz essa parte diaconal.
Quando não tinha o Valmiro, os diáconos iam embora. Muitas vezes eu fechei essa igreja. Acabava o amém, os diáconos esqueciam que eles tinham de ficar para apagar as luzes e fechar a igreja. Aí quando eu vi, todo mundo tinha ido embora, a igreja estava aberta. Depois que o Valmiro passou a residir aqui, às vezes os irmãos não sabem disso, mas depois que o Valmiro passou a residir aqui, diminuiu esse serviço que muitas vezes eu tinha que fazer. Abrir igreja, fechar a igreja, porque não tem uma casa pastoral aí, então o portão já estava fechado. Chegar os irmãos na frente da igreja estava fechado. Por falta do quê? Um trabalho diaconal. O Valmiro cuida dessa parte aí, ele faz esse trabalho diaconal. Então, quando o Valmiro for separado a diácono, ele vai ser separado a diácono porque ele já faz isso. Não é porque ele vai fazer, ele já faz isso. Ele já faz o trabalho diaconal. Na hora que ele for separado a diácono, mas por que o pastor separou o Valmiro a diácono? Porque ele já faz isso. Ele abre a igreja, oferece a igreja, ele abre o banheiro, fecha o banheiro, ele cuida da parte estrutural. Então, para dizer que deve ter sido ele que trouxe essa água aqui. Se não foi ele, foi o Nivaldo. O Nivaldo também faz um bom trabalho diaconal. Então, quem é que faz essa parte de estrutura da igreja? Os diáconos. O Nivaldo faz a parte diaconal junto com a Alzira, eles preparam a ceia. Lembra que a gente picava o pão? Agora a Alzira é responsável, a nossa diaconisa aí, a comprar o pão, picar o pão. E vocês viram como que a ceia ficou mais rápida e ninguém tem contato ao pão. Só a Alzira, tá? Aí ela vem de dia com tempo, corta esse pão. Lá agora na consagração, teve a ceia do Senhor lá na convenção, e ceia lá para mais de 1000 pessoas, e aí eles serviram o pão cortadinho. Eu acho que eles aprenderam com mandaguari. Eles imaginam 1000 pessoas sem cortar o pão na hora e tal. Então alguém os diáconos já fez isso antes, né? Para ministrar a ceia com o pão. Isso aí facilita. E ao mesmo tempo, nem todo mundo acaba caracterizando mais assim, uma higiene. Porque, os irmãos foram lavar a mão ali, será que eles lavaram bem lavado para picar o pão, coisa parecida? Então o que a gente faz? A pessoa faz isso com muito cuidado e depois o pão já está coberto, a gente só ora pelo pão e o pão já está picado. Amém? Isso é o serviço da diaconia da igreja. Quem que atende a porta lá na recepção? Quem que recolhe a oferta? Acho que o Nivaldo até recolheu a oferta aqui, quando ele escreveu aqui o nome de quem entregou o dízimo hoje, foi acho que nós vamos orar depois. Isso é o trabalho da diaconia da igreja. Então esses dois irmãos, aqui o irmão José Martins, ele faz isso aqui na igreja com muita, como aqui na sede, com muita dedicação. Aqui, se você passar lá naquele meio-fio lá, está pintado lá, foi ele que pintou aqueles meio-fios. Ele corta a grama, ele arruma o jardim da igreja, ele limpa o quintal da igreja, ele atende a porta, ele trabalha na parte da fiscalização dos livros, né? Olhar nota por nota. Por isso que está sendo separado de diácono, porque ele faz parte do trabalho de cuidar das notas, de quanto foi gasto. Nota por nota, ele olha todo mês, confere as notas, faz parte do conselho fiscal. É um serviço administrativo. Ele cuida do jardim da igreja, ele cuida da grama da igreja, ele cuida da calçada da igreja, ele cuida de toda a parte estrutural aí da igreja. Ele faz isso voluntariamente. E de vez em quando dá aquela chuva, pega um monte de galho ali esses dias, um monte de galho ali na rua. Quando eu cheguei ali, ele já tinha vindo varrendo e colhendo para poder levar lá para a chácara, fazendo a limpeza para que a obra de Deus acontecesse. Da mesma forma, o pastor Ageu apresentou o irmão a diácono para que ele faça algo semelhante lá dentro da sua possibilidade do ministério diácono. No clipe que eu falei com ele, ele disse para ele: agora o senhor pode ajudar na porta, né? Fica na recepção, se um dia precisar de festa, precisa cuidar dos carros, precisa ajudar na cozinha, né? Precisar ajudar lá, lavar louça, né, Ju? Lavar louça, um bom ministério, né? Ajudar os irmãos na parte estrutural da igreja, né? Ajudar a servir comida, né? Ajudar a distribuir refrigerante. Bom, né? Com quem a gente vai chamar
chamar, né? Porque tem gente que a gente vai chamar assim, não, você podia ajudar a distribuir o folheto? Eu não. Mas se a gente já tem um diácono, a gente já fala, ó, os nossos diáconos, por favor, ajuda a servir a comida para os irmãos. Já tem as pessoas responsáveis. Os nossos diáconos, por favor, ajuda a recolher os pratos aí. E os diáconos, eles estão aí para servir mesmo. Então a gente escolhe alguns irmãos, estão os familiares aí, essa pessoa escolhida porque ele já tem bom coração para fazer a obra de Deus, tem boa vontade, tem boa disposição, está sempre assim, voluntário. Quem é que pode ser diácono? É quem tem disposição para servir. Aquele irmão assim, que ele fala assim, não me rela, não me toca, acabou o culto, falou amém, está na rua, esse irmão não pode ser diácono, porque ele não está assim, disposto a servir, ele não gasta um minutinho a mais na igreja, ele não está disposto ao pastor, a obedecer ao pastor, no sentido assim, meu irmão, dá para ajudar a levar essas carteiras lá para fora? Se conta com quem tem chamada para o diaconato. Vamos ajudar a colocar as cadeiras para dentro, ou coisa parecida? Tem gente que, se você pedir para ele pôr uma cadeira para dentro, ele fica bravo, ele quer ir embora, né? Ele não tem disposição para pôr uma cadeira para dentro. Ele fala, não, eu fui na igreja, não foi para pôr cadeira para dentro. Mas entende que a igreja é de todos nós, e a igreja é todos nós que fazemos a igreja assim. Baseado nisso aí, vocês entenderam o que é diácono e o que é presbítero. São ministérios diferentes. Por isso que o presbítero, às vezes, exige que ele tenha um grau de instrução melhor, que ele tenha uma saída melhor de microfone, que ele fale melhor, exige que ele pregue melhor. Enfim, o ministério do presbítero é mais voltado para a palavra, para a liderança, exige mais preparo. Enquanto que o diaconato exige mais disposição para servir. É mais assim, boa vontade. Porque ser diácono, qualquer um consegue fazer, se tiver boa vontade. Ser diácono, qualquer um pode ser, se tiver bom comportamento, bom testemunho e boa vontade. O diácono, hoje de manhã, o presbítero irmão Antônio, ele subiu ali em cima para limpar a calha. Esse é o serviço diaconal. Ele subiu para limpar a calha. Então isso é uma ação diaconal da igreja. Agora, se não tem alguém que faz isso, a cara entope. Se entope, alaga a igreja. Veja como o serviço dessa pessoa é importante. A pessoa que fica responsável por limpar a calha. O presbítero que está lá no som, aquele é um serviço mais diaconal. Mas se não tem essa pessoa que cuida do som, como que a gente fala aqui sem som? O dia que ele falta, todo mundo sente a falta dele, né? Porque daí não tem quem liga o som. Para esse serviço exige mais boa vontade, disposição, e exige saber mexer com o som. Amém, irmãos? Vamos passar aqui para a oração e vamos ao momento do